Oi! Esse vídeo de hoje é para te lembrar do seu valor e o quanto você é sim muito precioso. Às vezes, o mundo, as pessoas tentam nos definir o nosso valor pela nossa aparência ou pelo que nós fazemos, pelas nossas conquistas ou não conquistas, ou simplesmente pelo achismo das pessoas, o que elas acham que nós valemos. Mas hoje eu quero te lembrar que o seu valor não está no que as pessoas acham, não está no que as pessoas pensam, não está no que elas dizem sobre você. E também não está naquilo que você pensa sobre você mesmo, mas está naquilo que Deus pensa sobre você, o valor que você tem aos olhos de Deus. Deus, ele não define o seu valor pelo que você faz, pela sua aparência ou pelas suas conquistas. Deus, ele te define pelo que ele vê dentro de você, pelo que ele mesmo formou. Não é o que você acha sobre si, mas é sobre aquilo que só o Senhor conhece do seu interior, da sua essência mais pura. E isso só o Senhor sabe, só o Senhor pode dizer sobre o seu valor. E lá em Isaías 43, versículo 4, diz: Visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado, e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Há algumas verdades que Deus declara sobre a tua vida e que mostra o quão precioso você é, o quão valoroso você é. E algumas dessas verdades são que você é amado. E a maior prova disso é o Senhor ter dado a vida do próprio Filho, sem pecados, sem erro, sem manchas, sem mácula, para nos salvar. Essa é a maior prova de amor de Deus por nós e a maior prova de que Deus enxerga o nosso valor. Deus nos vê como preciosos. É um amor tão grande ao ponto de dar o seu Filho perfeito para que nós fôssemos salvos. A verdade do Senhor e que prova, que mostra que nós somos preciosos e valorosos aos olhos de Deus, é que nós somos perdoados. Ainda que a gente venha falhar, a pecar, a errar, através de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Se assim reconhecermos Jesus como nosso Salvador, se assim reconhecermos os nossos pecados, então nós somos amados e perdoados pelo Senhor. Outra verdade é que nós somos obra-prima do Senhor. Tem uma passagem bíblica, um versículo, não vou lembrar agora, mas que diz que antes mesmo do Senhor nos tecer no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele já tinha planos e projetos para a nossa vida. Ou seja, antes mesmo da gente existir no útero da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, o Senhor já enxergava o nosso valor, já via como nós somos preciosos. Então nós somos obras-primas na mão do Senhor. Imagina um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que criou tudo, chamar você de obra-prima. Imagina que coisa mais linda. Nós somos muito preciosos aos olhos do Senhor. Sabe, às vezes a gente nos enxergamos a nós mesmos de formas tão depreciativas, né? Às vezes a gente se olha e se acha feio, a gente se acha horrível, a gente se acha pequeno, incapaz, inferior a outras pessoas. Mas Deus está te dizendo que você é lindo sim. Há beleza em você. Primeiro porque a beleza diante do Senhor não é medida pela aparência. Porque um dia isso aqui vai se acabar.
a nossa aparência física vai se deteriorar, né? A velhice chega, mas a beleza que fica é a do nosso caráter, é a do nosso interior. E se nós tivermos essa beleza, com certeza, ainda que o externo se deteriore e envelheça, a beleza de dentro vai sempre resplandecer, vai sempre chamar atenção, porque para o Senhor a maior beleza que nós temos é interior, a do nosso caráter. Então não se ache feio, não se ache horroroso, porque Deus vê beleza em você. Olha isso, antes mesmo de te tecer no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Imagina o Senhor que nos tece, é Ele que nos forma no ventre das nossas mães, cada um com sua particularidade, com sua unidade. Cada um de nós somos únicos, não há outra pessoa igual a mim no mundo, nem haverá outra pessoa igual a você no mundo, você é único. Então imagina que coisa linda, que preciosidade, que obra-prima realmente Deus nos criar, sabe? Cada um com algo especial, cada um com sua beleza natural. Por muito tempo, eu sempre pensei assim, né, sobre mim. Pensamentos ruins, né, de que eu era inútil, de que eu era incapaz, de que eu não era tão bonita assim, de que eu não conseguiria as coisas que eu sonho, que eu planejo. Mas até há pouco tempo, o Senhor vem reafirmando isso em meu coração, sabe? De que sim, eu sou capaz, sim, eu sou bonita aos olhos dele, ainda que outras pessoas não achem. E sim, eu tenho utilidade, eu sou única. O Senhor tem planos, tem projetos para minha vida. Então a gente tem que parar, sabe? Principalmente nos tempos de hoje, né? Em que tudo é sobre estética, sobre beleza, sobre o que é belo aos olhos dos outros. E a gente acaba se esquecendo do que realmente é belo, o que é belo aos olhos do Senhor, sabe? O valor que nós temos para o Senhor. Às vezes nós somos feridos, magoados por palavras de outras pessoas ou de expectativas que nós criamos, né, sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, sobre o quanto nós valemos. Que a gente venha a lembrar, a ter em mente que nós somos preciosos, nós temos um valor. E o nosso valor é tão alto, mas tão alto, que o Senhor deu a vida do Filho dele por nós, por amor a nós. Então, como não se achar precioso? Como não achar que a gente tem valor diante de Deus? A gente pode até não ter valor para as pessoas. E isso é o insignificante. Sabe por que é insignificante? Porque imagina um Deus tão grande, tão poderoso, que criou absolutamente tudo, enxergar valor em você, que é tão pequenininho, sabe? Eu acho que a gente nas mãos de Deus, a gente é como um grão de areia. Então imagina você ser visto, o Senhor saber o seu nome, como tem um versículo também que diz que Ele sabe até a quantidade de fios que a gente tem na nossa cabeça, fios de cabelo que a gente tem na nossa cabeça. Então imagina um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, te enxergar, te ver, saber teu nome, saber a quantidade de fios de cabelo que você tem na cabeça e ver valor em você e te enxergar. Então era pra gente simplesmente ignorar o que o mundo fala sobre nós, o que o mundo coloca valor em nós, do que as pessoas colocam valor em nós, do que até nós mesmos colocamos valor em nós. Não. O nosso valor está no Senhor. E a maior prova disso é Jesus. A salvação de Jesus para a nossa vida. A entrega dele, da própria vida, por amor a nós. Então, sempre que algo te ferir, alguma palavra, alguém, o mundo, ou até o seu próprio achismo sobre você mesmo, você achar que você não vale nada,
que você não é precioso, que você não é amado, porque às vezes a gente não se sente amado pelas pessoas. Saiba que você é amado sim. Você é amado por Deus, você é visto, você tem valor sim, você é precioso, você é uma obra-prima do Senhor. Então, não foque naquilo que dizem sobre você, naquilo que acham sobre você, nem até daquilo que você mesmo acha sobre você. Lembre-se que Deus, ele te vê e você é precioso e você é valoroso para o Senhor. Muito mais do que tesouros, do que qualquer coisa. Você é precioso e o seu valor é altíssimo. O seu valor foi pago com o sangue de Jesus. E é disso que nós temos que lembrar sempre, que nós temos valor, nós somos amados e o Senhor nos vê. Fixe isso no seu coração. Todas as vezes que você se olhar no espelho e não se sentir belo e se sentir sem valor, lembre-se, o Senhor me amou primeiro, eu sou amado, eu sou perdoado, eu tenho valor, o Senhor me enxerga e sabe o meu nome. Só isso importa. O que importa é o valor que Deus nos dá, não que o mundo, as pessoas ou nós mesmos colocamos